Você já parou para refletir em qual estação da sua vida você está? No vídeo da semana passada, nós refletimos um pouco sobre como Deus trabalha por propósito. E hoje, dando continuidade às reflexões da palavra que Deus nos deixou em Gênesis 1, eu te convido a fazermos juntos mais algumas reflexões sobre o quarto dia de criação, como Deus coloca em prática mais alguns de seus atributos e como nós devemos entender a forma com que Deus trabalha para direcionar a nossa própria vida de acordo com o agir de Deus. Nos versículos 14 e 15 de Gênesis 1 está escrito: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Aqui refere-se ao que nós conhecemos como Sol e Lua, esses luminares. Tudo o que Deus cria tem um propósito muito bem claro e definido. No caso dos luminares, são separar o dia e a noite, serem sinais que marcam estações, dias e anos, e também iluminar a terra. Comigo e com você não é diferente. Deus nos criou por um propósito específico. Você já sabe qual é? A origem do homem, do ser humano, se deu no sexto dia da criação, quando Deus criou o homem. Então eu te convido a continuar acompanhando nossos vídeos para entender qual o nosso propósito, para que nós fomos criados. Continuando aqui a reflexão sobre a criação dos luminares, nós podemos observar que Deus ele trabalha por estações. Um dos propósitos dos luminares é serem sinais que marcam essas estações, dias e anos. Na nossa vida, nós precisamos ter um coração sensível à voz de Deus para discernirmos em qual estação nós estamos em cada momento, em qual estação nós estamos e quais escolhas nós precisamos fazer em cada estação. Quando Deus está nos sinalizando para mudar de estação, em uma estação está encerrando e está se iniciando outra, nós precisamos ter esse discernimento, mas nós só discernimos se o nosso coração estiver sensível à voz de Deus. E se você não sabe como ouvir a voz de Deus, como funciona isso, nós temos um vídeo aqui no canal e eu te convido a assistir. Se Deus está mudando a estação da nossa vida, mas nós ainda não discernimos isso, se nós continuamos com atitudes da estação anterior, com pensamentos da estação passada, se nós não evoluímos de acordo com a estação que Deus está nos levando, nos colocando, nós vamos nos sentir perdidos. Nós não cumpriremos o propósito que Deus tem para aquela estação que Ele está nos colocando. Ou, se nós queremos acelerar as coisas na nossa vida e queremos passar logo para uma outra estação, para a próxima estação, antes do tempo de Deus, antes que Ele determine essa mudança de estação, nós também podemos nos perder. Se Deus ainda não sinalizou que está no tempo de uma nova estação na nossa vida, nós devemos aguardar. E isso é muito difícil, porque nós somos muito imediatistas, né? Já falamos também sobre isso aqui em um outro vídeo. Então, nós precisamos aguardar para continuar cumprindo o nosso propósito na estação atual até chegar o sinal de Deus para essa mudança de estação. E como nós sabemos a hora certa de mudar de estação? Como nós sabemos que Deus está transicionando a nossa vida para uma nova estação? Apenas com relacionamento e intimidade com o Pai. Por isso, a minha oração hoje é que o nosso coração esteja sensível à voz de Deus, que o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele estejam tão profundos, tão enraizados, que nós não tenhamos dúvida da estação que Deus está direcionando a nossa vida. A minha oração é que nós estejamos exatamente na estação determinada por Deus para nós, cumprindo o propósito daquela estação em que Ele nos colocou. Um outro ponto que eu quero também refletir com você, ainda sobre os versículos 14 e 15, é que Deus, Ele coloca os luminares no firmamento, no céu,
que ele já havia criado lá no segundo dia. E apesar de Deus ter criado o firmamento no segundo dia, os luminares só foram criados no quarto dia. E na nossa vida também funciona assim. Primeiro, Deus cria o ambiente ideal, a base, depois ele preenche como toque final. E nós, como eu disse, somos muito imediatistas, então nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Se você também não assistiu, assista. E por esse motivo, por sermos muito imediatistas, muitas vezes nós temos pressa e nós não entendemos o porquê está, entre aspas, demorando tanto para Deus fazer algo que Ele nos prometeu ou que nós pedimos, e que é da vontade dele. Primeiro ponto, nem tudo o que nós pedimos Deus faz. Isso é muito importante saber, porque às vezes não está relacionado ao nosso propósito. Às vezes o que nós pedimos não é da vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa clareza. Não é tudo o que nós pedimos que nós vamos receber. Por isso, é importante estar alinhado com a vontade de Deus. E isso também só vem de relacionamento e intimidade com Ele. Quanto mais relacionamento, mais intimidade, mais nós estamos alinhados com a vontade dele. E quando nós estamos alinhados com a vontade dele, automaticamente nós pedimos o que ele quer fazer na nossa vida. A nossa vontade se alinha com a vontade dele. E isso é o que nós precisamos buscar. Nos alinhar com a vontade do Pai, pedir o que Ele já deseja nos dar e as nossas orações serão atendidas. Então, é importante saber disso. Não é tudo que nós pedimos que nós vamos receber. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, nós não vamos receber. Em segundo lugar aqui, às vezes o nosso ambiente ainda não está pronto para receber aquela promessa que Deus nos fez ou aquilo que nós estamos pedindo. Aonde Deus colocaria os luminares se o firmamento já não estivesse pronto. O firmamento precisava estar pronto, o céu precisava estar pronto para ele então criar os luminares. E aonde Deus vai colocar a realização de um sonho ou de uma promessa na nossa vida se o nosso ambiente, a nossa base ainda não está pronta? Nós precisamos refletir sobre isso. Então a minha oração hoje é que Ele nos dê clareza do que ainda nos falta preparar no nosso ambiente, do que ainda nós precisamos mudar na nossa base, reorganizar na nossa vida para receber aquilo que Ele já tem reservado e preparado para nós. Além disso, que nós também sejamos obedientes. Eu peço obediência para a nossa vida hoje. Eu oro por obediência, para tirar tudo aquilo que Ele nos pedir. Porque muitas vezes no nosso ambiente, na nossa organização, para o nosso ambiente estar pronto e preparado para receber o que Deus tem, nós precisamos tirar algumas coisas. E tirar nem sempre é fácil. Então eu peço que Deus nos dê obediência para tirar aquilo que Ele está nos pedindo, para acrescentar também tudo aquilo que Ele nos apontar. Muitas vezes temos que tirar algumas coisas e acrescentar o que Deus nos pede, para que nós sejamos então posicionados em Deus, para tornar o nosso ambiente preparado, as nossas bases prontas para receber o que Deus tem para nós. Assim como Deus colocou, os luminares no firmamento que já estava pronto e preparado. Um outro propósito dos luminares que nós vemos aqui em Gênesis 1 é exatamente iluminar, trazer luz. E aqui é só um reforço do que nós já falamos lá no vídeo da parte 1 de Gênesis 1. Deus, Ele traz a luz para a nossa vida sempre. Nos versículos de 16 a 19, diz o seguinte: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o quarto dia. Observe que apesar de terem o mesmo propósito,
cada um dos luminares cumpre de uma forma particular, específica, determinada por Deus, esse propósito. Então o Sol, ele cumpre o seu propósito no dia, enquanto a Lua, ela cumpre o seu propósito na noite. E as estrelas, elas também participam desse propósito de alguma forma. Nós precisamos ter clareza das particularidades, das especificidades do nosso propósito. Nós não devemos nos comparar com outras pessoas, com a vida de outras pessoas, com o propósito da vida de outras pessoas. E muitas vezes nós fazemos isso e nos frustramos. Deus, ele nos criou para ocupar um lugar exato, específico e particular. Então não tente ocupar um lugar que não foi destinado por Deus para você e para sua vida, porque não vai dar certo. Muitas pessoas vivem frustradas, não se sentem realizadas, porque são Sol e tentam ocupar o lugar de Lua, ou vice-versa. Então a minha oração hoje é que nós tenhamos clareza das particularidades do nosso propósito, que não haja comparações em nossa vida. Minha oração é que não venhamos ocupar um lugar que não é nosso, mas que sejamos guiados e direcionados por Deus para estar exatamente aonde Ele deseja, cumprindo exatamente aquilo que Ele nos criou para cumprir. Essas foram mais algumas das minhas reflexões de Gênesis 1 até aqui. Eu espero que essa quarta parte, também ajude você nas suas próprias reflexões e nas suas próprias orações. Se você ainda não viu as partes 1, 2 e 3, assista, eu te convido a refletir comigo. Eu te encontro no próximo vídeo para compartilhar as demais preciosidades reveladas por Deus em Gênesis 1. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se esse vídeo te edificou, te ajudou nas suas reflexões, curte, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com aquela pessoa que você ama e que também deseja ajudar a refletir sobre a palavra, e eu te agradeço desde já por ajudar o nosso canal. Muito obrigada, que Deus te abençoe e abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração.